Eu saldo a noiva do Cordeiro, esse povo bonito, ungido santo, separado por Deus, que vai sim morar comigo na glória, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém, meus amados irmãos? Sente a presença do Espírito Santo, sente a presença do Deus Pai, sente a presença de Jesus, o Deus Filho aí. Amém? Que maravilhosinho, que gostoso ter Ele com a gente, né, irmãos? Como Ele é maravilhoso, louvado seja Deus. Então você que é novo convertido, amém, persevere na sua fé, tem portas abertas, tem bênção, tem milagres para você. Você também que está aí na presença do Senhor, clamando, descendo, pagando o preço, se esforçando, né, para a obra do Senhor. Então você tem recompensas, tá? O Evangelho não é fácil, ele é árduo, tem as perseguições, as calúnias, tem as difamações, as injúrias, os maus tratos, os abandonos, tem os afligérios do Evangelho, tem a necessidade, tem a escassez, as provações. O crente ele é provado como ouro no fogo, a Bíblia vai dizer. Amém? Então temos que passar pelas provas para sermos aprovados, e após de aprovados receberemos as bênçãos e as recompensas. Amém? E talvez se um dia, não sei, talvez se você tem um chamado para ser um profeta, ou como Débora para ser uma profetisa, né? Então amanhã ou depois você vai passar por situações até adversas para ser um instrumento na mão de Deus, para exercer e resolver problemas do Senhor. Amém? Então o profeta prega o que vive, ele precisa viver, passar por situações, e o próprio Espírito o conduz àquela situação, para daquela situação ele ter conhecimento daquela situação, e para ver como a obra de Deus está sendo feita, e está sendo executada, entende? Assim foi com Jeremias, assim foi com Oséias e com outros profetas também, e assim é comigo também. Eu nesse momento atual, eu estou passando por uma situação dessa forma, amém? Que depois os irmãos vão saber, porque tudo é para a glória do Senhor, amém? Então os irmãos vão entender os processos e o que o profeta muitas vezes precisa passar por experiências e situações para resolver, para falar sobre coisas, para resolver coisas na casa do Senhor, para as coisas do Senhor, para falar com o povo de Deus e assim sucessivamente, porque o profeta prega o que vive. Amém, igreja? Amém, meus amados irmãos? Então é com dificuldade, mas tem as recompensas, tem as bênçãos, tem as vitórias. Entende? Depois disso você vai passando, você vai recebendo bênção, vai recebendo as recompensas, as portas vai se abrindo, vai tendo vitória. É assim, um degrau após o outro, até chegar lá em cima no topo. Porque Deus é grande, Ele só faz coisas grandes. Então pense em coisa grande, amém? Porque você é tamanho do seu sonho, amém? E lute e se esforce também para conquistar aquilo que Deus tem para a sua vida, amém? Como está escrito, faça a sua parte que eu te ajudarei. Eu não iria nem trazer essa mensagem agora, mas o Senhor me incomodara para trazer essa mensagem, porque eu estou numa missão para a obra de Deus, e ela se identifica, a palavra ela se identifica com a minha vida, né? Assim como com a sua vida. Então Deus trouxe essa palavra que veio do céu, diretamente do céu, para falar com você, para lhe ensinar. Porque a palavra de Deus, ela vem ensinar, ela vem corrigir, ela vem trazendo bênçãos, trazendo vitórias, traz libertação, transformação, ela traz renovo, ela traz paz, ela traz alegria, ela é completa. A palavra de Deus tem que ser completa. Então Deus me usa completamente, tanto usando na palavra como para ensinar, como repetarguir, corrigir, para entregar a bênção, a vitória. Aqui você vai ouvir a palavra de Deus completa como ela realmente é. Porque eu li a Bíblia toda de Gênesis e Apocalipse 4 vezes, estou indo para a 5ª vez isso daqui. Entende? Então aqui você vai crescer na graça e no conhecimento de Deus, segundo a doutrina da palavra de Deus, e como a doutrina é, como a palavra de Deus é, e não como o homem quer, e não como o diabo quer também. Amém, igreja? Amém, meus amados irmãos? Então vamos lá, irmãos, em 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 3, versículo 11 diz assim: E o Senhor disse a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que ouvirem, ficarão com os 2 ouvidos tinindo. Naquele dia farei contra Eli tudo o que eu disse
a respeito da casa dele, do começo ao fim, porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que a sua iniquidade nunca será expiada, nem com sacrifício, nem com oferta de cereais. Samuel, então, ele tem aqui, irmãos, uma visão com Deus. Ele está deitado, ele ainda era uma criança, mas ele ia ser o sucessor de Eli. Ele ia ser o segundo profeta naquele lugar. Ele ia ser aquele que ia ficar de frente no templo da casa de Deus para guiar todo o povo de Deus segundo a vontade do Senhor, segundo a palavra de Deus, segundo os seus rituais, que é a sã doutrina, que é a palavra do Senhor, que é os seus mandamentos. O próprio Cristo Jesus, ele diz: aquele que me ama, ele guardará os meus mandamentos. Então o maior exemplo e o maior motivação e a maior demonstração, né, sendo mais claro, que você pode demonstrar que ama o Senhor Jesus Cristo, Deus Pai e o Espírito Santo de Deus, é guardando os seus mandamentos. Amém, ovelhas amadas? Então tem que guardar os mandamentos do Senhor. E aqui Samuel crescia e aprendendo ali como fazia-se as coisas. Só que não era Samuel que era para estar na frente dos trabalhos. Era para estar os filhos de Eli. Os filhos de Eli, que era o sacerdote, ele era o sumo sacerdote do templo, que era ele o único ali. Os filhos deles deveriam dar continuidade naquele trabalho. Seria passado para eles então essa obrigação. Só que eles não quiseram ouvir ao Senhor. Eles não queriam obedecer a Deus. Não queriam fazer do jeito que Deus queria que as coisas fossem feitas. E eram pessoas malignas, pessoas más, pessoas que faziam mal, que tramavam, que faziam as coisas horrendas, escondido, no secreto. E até no templo do Senhor, na casa de Deus, eles já haviam praticado várias abominações, desrespeitando a Deus sobre o sacrifício que ali era feito, das ofertas, né? Então Deus já havia repreendido o profeta Eli, dizendo que iria trazer sobre ele essa maldição, ia trazer sobre ele essa destruição, sobre a casa dele. Isso você pode ver no capítulo atrás, no capítulo 2, versículo 11, olha o que está escrito, ó. Um profeta chegou para falar com ele, com o profeta Eli. Falou assim, o sacerdote Eli, falou, ó, um homem de Deus veio falar com Eli, que esse homem era um profeta. A Bíblia não fala qual era o nome desse profeta, tá? E ele diz assim, assim diz o Senhor, por acaso não me manifestei na casa de seu pai, quando os israelitas estavam no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel, para ser meu sacerdote, para subir no meu altar, para queimar incenso e para usar a estola sacerdotal diante de mim. E dei à minha casa de seu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais, que ordenei que fizessem em minha morada. E você, porque honra os seus filhos mais do que a mim, para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo, do povo de Israel? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, diz: na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honrarem, porém desprezarei os que me desprezam. Eis que vem dias em que acabarei com o seu poder e com o poder da sua casa e da casa de seu pai, para que ninguém em sua casa chegue a ficar velho. E você verá a aflição da morada de Deus, juntamente com o